Ela era milionária, mas naquela noite ficou sem mesa no restaurante mais disputado da cidade. Todo mundo viu. Ninguém fez nada. A noite parecia perdida, até que um mecânico que jantava com a filha se levantou e salvou não só a noite, mas a vida dela. Vivian saiu do escritório naquela noite com uma leveza que ela mal reconhecia no próprio corpo. Tinha sido um daqueles dias raros, do tipo que a gente guarda na memória por anos, quando tudo que você construiu com esforço finalmente se encaixa e faz sentido. O contrato assinado naquela tarde era o maior da história da sua empresa. Uma negociação que tinha consumido meses, madrugadas sem dormir, reuniões intermináveis e uma resistência que poucas pessoas teriam tido. Ela tinha chegado lá, sozinha como sempre tinha sido. A reserva no Chateau Lumière tinha sido feita com 3 semanas de antecedência. Era o restaurante mais disputado da cidade, o tipo de lugar onde as pessoas vão não só para comer bem, mas para marcar uma ocasião que merece ser lembrada. Vivian não se importava com a pompa do ambiente. Ela queria uma mesa boa, uma taça de vinho e a tranquilidade de comemorar algo que era dela, construído com as próprias mãos, que ninguém no mundo podia diminuir. Parecia simples, parecia justo. Quando chegou, o salão estava cheio e reluzente. Os lustres projetavam uma luz dourada que se espalhava pelas taças de cristal. O som suave das conversas se misturava com uma música discreta ao fundo, e o cheiro da cozinha tomava o ar de um jeito que fazia qualquer pessoa querer sentar e ficar. Vivian respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até a recepção com a confiança tranquila de quem sabe exatamente onde está e por que está ali. Rodrigo estava atrás do balcão, um homem de meia idade, terno escuro, sem uma dobra fora do lugar, cabelo impecável e aquele jeito de olhar que algumas pessoas confundem com sofisticação, mas que Vivian reconheceu na hora pelo que era de verdade. A arrogância de quem mede o valor das pessoas antes de abrir a boca. Ele conferiu o nome dela na lista, com um dedo deslizando pela tela do tablet, e por uma fração de segundo, Vivian percebeu alguma coisa mudar no rosto dele. Uma hesitação pequena demais para ser inocente. Senhora Vivian, boa noite. A voz era modulada, quase ensaiada. Infelizmente, tivemos um imprevisto com sua reserva esta noite. Ela achou que tinha ouvido errado. Imprevisto? Sua mesa precisou ser realocada. Recebemos um grupo de convidados especiais e foi necessário fazer alguns ajustes no salão. Vivian esperou. Esperou a continuação, a solução, qualquer coisa que viesse depois daquela frase para fechar o raciocínio. Rodrigo ficou olhando para ela com uma expressão que já tinha encerrado o assunto antes mesmo de ela responder. Eu fiz essa reserva há 3 semanas, ela disse, mantendo a voz baixa e firme. Confirmei por mensagem há 2 dias. Tenho o comprovante. Entendo perfeitamente, senhora, e lamentamos muito o inconveniente. Qual é a solução que vocês estão oferecendo? No momento não temos nenhuma mesa disponível. Vivian olhou para o salão. Garçons circulavam com desenvoltura entre as mesas. Clientes conversavam e riam. Pratos saíam da cozinha com uma regularidade que mostrava que o restaurante estava em pleno funcionamento. Para todo mundo, aquela era uma noite normal. Para ela, havia simplesmente deixado de existir espaço. Posso falar com a proprietária? Com a chefe Clarice? A chefe não pode ser interrompida durante o serviço. Posso anotar seu contato e retornar amanhã. Cada resposta era uma porta fechada, com educação suficiente para que ninguém pudesse reclamar. Rodrigo tinha aquele tom específico de quem está sendo paciente com alguém que deveria entender o recado e desaparecer. Vivian conhecia esse tom. Tinha ouvido versões dele em salas de reunião onde não esperavam que ela fosse a decisora, em apresentações onde interrompiam antes de ela terminar, em lugares onde a presença dela gerava desconforto antes mesmo de ela falar.
Toda vez ela tinha ficado, provado seu ponto e saído pela porta da frente. Mas naquela noite havia algo diferente. Não era raiva, não era indignação. Era um cansaço mais fundo. Um cansaço que não vinha daquele momento específico, mas de anos carregando tudo no próprio ombro, sem nunca ter ninguém para dividir o peso. E aquele salão cheio de pessoas que não a enxergavam de repente, pesou mais do que deveria. Ela se virou para procurar a saída, e foi nesse movimento, naquele segundo exato em que ela já estava desistindo, que viu. No fundo do salão havia uma mesa um pouco apartada das outras, numa parte do ambiente que não recebia o mesmo brilho dos lustres principais. Era menor, mais simples, sem o arranjo de flores que enfeitava as outras mesas, sem aquele visual cuidadosamente composto que o restaurante exibia com tanto orgulho. E sentado ali estava um homem que claramente tinha ido direto do trabalho para aquele lugar sem passar em casa antes. A roupa estava limpa, mas carregava as marcas de um dia longo e pesado. As mãos que seguravam o cardápio eram mãos que conheciam trabalho de verdade, mãos que não combinavam com o cristal das taças, nem com a música suave do ambiente. Do lado dele, sentada com os pés balançando porque não alcançavam o chão, estava uma menina pequena, uns 5 anos talvez, cabelo preso de qualquer jeito, um lápis de cor na mão e um livro de colorir aberto na mesa na frente dela. Ela estava colorindo com aquela concentração absolutamente séria que as crianças têm quando estão fazendo algo que consideram muito importante. O homem disse alguma coisa em voz baixa para ela e a menina largou o lápis por um segundo, levantou o rosto e riu. Um riso aberto, sem filtro, sem a menor preocupação com o que os outros iam pensar. Vivian ficou olhando para aquela cena por um instante que durou mais do que deveria. Foi quando o homem ergueu os olhos do cardápio e a viu. Ele não demorou para entender o que estava acontecendo. Olhou para ela. Olhou para Rodrigo, que havia voltado a atenção para outra coisa, como se Vivian já tivesse deixado de existir. Olhou para a cadeira vazia do outro lado da sua mesa. Ficou alguns segundos assim, avaliando a situação com uma calma que não tinha nada de indiferença. E então se levantou. Sem pressa, sem drama, sem chamar a atenção de ninguém ao redor. Apenas se levantou, olhou para Vivian diretamente e falou com uma naturalidade que desarmou qualquer coisa que ela pudesse ter preparado para recusar. Se quiser, pode sentar com a gente. A gente não é de cerimônia. A menina ouviu, largou o lápis de cor com solenidade e ergueu o rosto para encarar Vivian com aqueles olhos grandes e completamente sérios. Eu também não mordo, ela informou, com a gravidade de quem está prestando uma informação relevante. Só mordi o João uma vez, mas ele tinha pegado meu lápis rosa sem pedir. Vivian não se preparou para o sorriso que saiu. Veio sozinho, rápido, genuíno, antes que ela tivesse tempo de decidir se era apropriado sorrir ali. Ela ficou parada por alguns segundos. O lado racional dizia para agradecer com educação e ir embora. Aquela era a noite da maior conquista da sua carreira. Ela não havia planejado dividi-la com desconhecidos, não precisava de gesto de pena de ninguém e certamente não havia imaginado terminar o dia sentada numa mesa emprestada no fundo de um restaurante que tinha acabado de lhe negar espaço. Mas havia algo no jeito que aquele homem tinha se levantado que ela não conseguia simplesmente ignorar e guardar. Não tinha pena nenhuma naquele gesto. Não tinha condescendência, não tinha aquele incômodo disfarçado de gentileza que as pessoas às vezes oferecem quando querem se sentir bem consigo mesmas. Era outra coisa completamente. Era o movimento direto e sem cálculo de alguém que viu uma situação injusta. Tinha algo para oferecer e ofereceu. Simples assim. Vivian olhou uma última vez para Rodrigo, que estava de costas para ela conversando com um garçom, como se o mundo seguisse girando normalmente. Pegou a bolsa com firmeza, atravessou o salão inteiro e sentou na cadeira vazia. Obrigada,
ela disse. E a palavra saiu com um peso de sinceridade que ela mesma não esperava. O homem assentiu, sem fazer cerimônia. Mike, ele disse, estendendo a mão com naturalidade. Vivian. A menina já havia retomado o lápis de cor, mas parou de novo, ergueu o rosto e avaliou Vivian com uma atenção detalhada que só as crianças têm coragem de ter. Eu sou a Lily, ela disse. Você tem batom bonito. E cheira igual ao corredor da loja onde o papai compra o meu shampoo. Fez uma pausa e completou com total seriedade. Isso é elogio. E Vivian, que tinha entrado naquele restaurante para comemorar a maior conquista profissional da sua vida, que tinha planejado cada detalhe daquela noite, que nunca deixava nada ao acaso e raramente era surpreendida por coisa alguma, se viu respondendo com um sorriso real, pela segunda vez, em menos de 2 minutos. Obrigada, Lily. Fico feliz em saber. Ela ainda não sabia o que aquela mesa significava. Não sabia que aquele homem simples e aquela menina com lápis de cor na mão iam alcançar um lugar dentro dela que nenhuma conquista profissional jamais tinha chegado. Não sabia que a noite que havia começado como a maior humilhação da sua vida estava prestes a se tornar o ponto de virada de tudo. Ainda não sabia. Mas a cadeira era confortável, a menina já tinha voltado a colorir com aquela concentração adorável. E Mike tinha acabado de chamar o garçom com uma tranquilidade que dizia claramente que ele não tinha a menor intenção de tratar aquela situação como algo extraordinário. Era só jantar. Era só uma mesa, por enquanto. Vivian tinha passado a vida inteira aprendendo a ler pessoas. Era uma habilidade que o mundo dos negócios exige e afina com o tempo. Aquela capacidade de olhar para alguém e entender em segundos o que essa pessoa representa, o que ela quer, o que ela pode oferecer. Era bom nisso. Tinha construído uma empresa inteira em cima dessa habilidade. Mas naquela noite, sentada numa mesa emprestada no fundo do Chateau Lumière, ela percebeu que tinha lido Mike completamente errado desde o primeiro segundo. E essa percepção foi chegando devagar, sem aviso, num jantar que ela não tinha planejado e que não conseguia mais ignorar. No começo, ela fez o que sabia fazer. Pegou o celular, abriu os e-mails, criou uma distância funcional entre ela e aquelas duas pessoas que tinham acabado de entrar na sua noite sem ser convidadas. Agradeceu com educação, se acomodou na cadeira com aquela postura de quem está presente no corpo, mas ausente em tudo mais, e tratou a situação como o que parecia ser, um contratempo temporário que seria esquecido até o dia seguinte. Durou menos de 3 minutos. Você gosta de roxo? Vivian levantou os olhos do celular. Lily estava olhando para ela com aquela atenção total que as crianças pequenas têm e que os adultos perdem sem perceber. O lápis de cor roxo estava erguido na mão dela como se fosse uma prova. Gosto, Vivian respondeu, mais por reflexo do que por vontade de conversar. Eu também. Lily voltou o olhar para o livro de colorir com uma satisfação visível, como se aquela descoberta tivesse resolvido algo importante. O papai não gosta muito de roxo, mas ele deixa eu usar em tudo porque ele diz que é minha cor. Vivian olhou para Mike sem querer. Ele estava com o cardápio aberto, mas ergueu os olhos naquele momento exato e deu de ombros com um sorriso calmo. Ela está certa. É a cor dela. Não tinha nada de extraordinário naquela troca. Era uma conversa de jantar, banal, do tipo que acontece em milhares de mesas ao mesmo tempo em qualquer cidade do mundo. Mas Vivian se viu sorrindo de novo, e dessa vez durou mais do que alguns segundos, e ela percebeu que o celular tinha pousado na mesa sem ela ter decidido pousar. O jantar foi chegando. Mike pediu com simplicidade, sem o tipo de análise excessiva do cardápio que algumas pessoas fazem para parecer que entendem mais do que entendem. Pediu para Lily com a naturalidade de quem já sabe de cor o que a filha vai querer. Confirmou uma vez só se ela queria mesmo aquilo, e quando ela respondeu que sim, com um aceno sério de cabeça,
encerrou o assunto sem drama. Vivian observava sem perceber que estava observando. Havia algo na forma, como Mike se movia naquele ambiente, que ela ficou tentando nomear por um bom tempo antes de entender o que era. Ele não estava desconfortável. Não tinha aquele tipo de tensão que as pessoas sentem quando estão num lugar que parece acima do que estão acostumadas, aquela consciência excessiva de si mesmo, aquele cuidado para não fazer nada errado. Mike estava simplesmente ali, presente, tranquilo, completamente à vontade dentro de si mesmo, independente do ambiente ao redor. Vivian conhecia executivos que pagavam fortunas em coaches para tentar desenvolver exatamente aquilo. Foi quando o garçom chegou pela segunda vez que a noite mudou de tom. Era um dos funcionários mais antigos do Chateau Lumière, um homem de jaleco branco impecável que circulava pelas mesas com aquela eficiência treinada de quem aprendeu a distinguir os clientes pelo que vestem antes de distingui-los pelo que pedem. Ele tinha atendido a mesa de Vivian com atenção e presteza. Quando se virou para Mike, algo sutil, mas inegável mudou na postura dele. "O senhor já decidiu?" A voz era a mesma, o tom era diferente, menor, mais rápido, com aquela impaciência velada de quem está ali por obrigação. Mike não pareceu notar, ou se notou, não deixou aparecer. Pediu com calma. Confirmou um detalhe sobre o preparo, agradeceu quando o garçom anotou. O funcionário virou as costas antes que o agradecimento terminasse. Vivian sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era a primeira vez que via aquilo. Sabia exatamente o que tinha acabado de acontecer. Tinha visto aquele tipo de tratamento ser dispensado a pessoas a vida toda, inclusive a ela mesma em outros contextos, em outras versões da mesma arrogância pequena. Mas ver acontecendo com Mike, ali na frente dela, gerou uma reação que ela não estava esperando. Uma indignação limpa, direta, que subiu antes que ela tivesse tempo de filtrar. Ela estava prestes a dizer alguma coisa quando percebeu que Mike já estava olhando para Lily. "Que cor você vai usar aqui nessa parte?" Ele perguntou para a filha, apontando para uma página do livro de colorir. Lily inclinou a cabeça com seriedade. "Acho que verde, mas pode ser amarelo também. Depende do que essa flor quer ser." "Faz sentido," Mike disse com a mesma seriedade dela. Vivian ficou olhando para os dois. Mike tinha ignorado completamente o que acabara de acontecer, não porque não tinha percebido, mas porque havia escolhido não deixar que aquilo ocupasse o espaço da filha. Havia escolhido que Lily não ia crescer, vendo o pai diminuído por um garçom num restaurante. Tinha feito isso com uma naturalidade tão absoluta que parecia instinto. Vivian baixou os olhos para a própria taça de vinho e ficou quieta por um momento. O jantar seguiu. A conversa foi acontecendo do jeito que conversas genuínas acontecem, sem que ninguém decida que vai haver conversa. Lily perguntou para Vivian se ela tinha cachorro. Vivian disse que não. Lily informou que elas também não tinham, mas que ela queria um que fosse laranja. Mike explicou pacientemente que cachorro laranja não era uma cor disponível. Lily considerou a informação com ceticismo visível e disse que ia pesquisar. Vivian riu de verdade dessa vez, um riso que saiu do lugar certo, não do lugar educado. Quando a conta chegou, Mike pegou antes que Vivian tivesse oportunidade de alcançar a bolsa. Ela foi mais rápida na segunda tentativa, colocou o cartão na mesa com firmeza. Ele devolveu o cartão com a mesma firmeza, sem agressividade, sem constrangimento. "Não precisa. Você me cedeu a mesa," ela disse. "É o mínimo. Você estava precisando de uma cadeira. A gente tinha uma sobrando." Ele disse isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se não houvesse nada a ser compensado ali. Não é o tipo de coisa que se cobra. Vivian ficou olhando para ele por um segundo mais longo do que pretendia. Havia uma quantidade enorme de coisas que ela poderia ter respondido, argumentos que ela podia levantar, e todos eles iam soar pequenos, perto da simplicidade com que ele tinha dito aquilo. Ela guardou o cartão.
Quando se levantaram para ir embora, Lily pegou o livro de colorir com solenidade e o abraçou contra o peito como se fosse um documento importante. Vivian ajudou Mike com o casaco da menina sem pensar. Foi um gesto automático, e só percebeu o que tinha feito quando Lily levantou o rosto e disse obrigada, com aquela seriedade adorável. Foi na saída, enquanto esperavam o carro de Vivian, que ela perguntou algo que tinha ficado na cabeça durante todo o jantar. Você trabalha com mecânica há muito tempo? Bastante tempo, ele confirmou. Tem oficina própria? Algo passou pelo rosto dele. Rápido, quase imperceptível. Mas Vivian era boa em captar exatamente esse tipo de coisa. Não era vergonha. Era algo mais parecido com peso. Tenho. Ela ia perguntar mais alguma coisa, mas o carro chegou. E foi exatamente nesse momento que o manobrista, entregando as chaves, disse algo para um colega sem perceber que estava sendo ouvido. Um nome. O nome da oficina de Mike. Vivian conhecia aquele nome. Não sabia ainda de onde, não sabia ainda o que aquilo significava. Mas o nome ficou ecoando na cabeça dela durante todo o caminho para casa, e ela sabia, com a mesma certeza com que fechava contratos, que não ia conseguir ignorar aquilo até descobrir de onde vinha. O carro ainda não tinha chegado. Os três estavam na calçada, o ar da noite um pouco mais frio do que dentro do restaurante, e Lily tinha decidido que aquele era o momento certo para examinar Vivian com a atenção detalhada que ela dedicava às coisas que achava interessantes. Ficou olhando para ela por alguns segundos com aquela concentração séria, a cabeça levemente inclinada, o livro de colorir apertado contra o peito. Você mora sozinha? Lily perguntou. Vivian abriu a boca para responder algo automático, alguma versão educada e rápida que encerrasse a pergunta sem abrir nada. Mas Lily não tinha terminado. A gente morava só eu e o papai. Ela continuou, com a naturalidade de quem está contando algo completamente normal. Mas agora a dona Cida vem de dia quando o papai trabalha. Ela faz sopa boa. Pausa. Você tem alguém que faz sopa para você? Mike fechou os olhos por meio segundo. Vivian viu. Era o tipo de reação de pai que já aprendeu que não tem como prever o que vai sair. Só tem como estar presente quando sair. Vivian olhou para Lily, para aquele rosto pequeno e sério que estava esperando uma resposta com toda a sinceridade do mundo, sem a menor consciência do tamanho do que tinha perguntado. Não tenho, ela respondeu, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Moro sozinha. Lily processou a informação com uma carranca pensativa. Isso não é triste? Lily, Mike disse suavemente. Não. Vivian surpreendeu os dois, incluindo ela mesma. Pode perguntar. Ela se agachou até ficar na altura da menina, o que com salto alto exigiu um equilíbrio que ela não tinha testado ultimamente. Às vezes é um pouco triste, sim, mas a gente se acostuma. Lily considerou a resposta com seriedade. Então chegou mais perto de Vivian, com aquela proximidade sem filtro que as crianças pequenas têm, e disse numa voz que tentava ser discreta, mas não era. O papai também fica triste às vezes, mas ele acha que eu não sei. O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo certo para pesar. Mike estava olhando para a filha com aquela expressão de pai que mistura ternura e vulnerabilidade de um jeito que não tem como disfarçar. Lily tinha dito aquilo sem intenção de machucar ninguém, sem entender o que tinha revelado, e já estava olhando para outra coisa com a mesma tranquilidade de quem acabou de comentar sobre o tempo. Vivian se levantou devagar. Olhou para Mike por um segundo e não disse nada, porque não havia nada adequado para dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio. Desculpa ela. Não precisa pedir desculpa, Vivian respondeu. Ela tem razão em tudo que disse. O carro chegou nesse momento. Vivian olhou para ele, depois olhou para Mike e fez algo que não estava nos planos de ninguém naquela noite. Tem um café aqui na esquina que fica aberto até tarde. Se quiserem... Ela parou. Não era o tipo de coisa que ela fazia.
Não convidava desconhecidos para nada, não estendia noites que deveriam ter terminado, não abria portas que não tinha certeza se queria abertas. Se vocês não precisarem ir logo, completou, mais quieta. Mike olhou para Lily, que já tinha decidido que sim com um movimento de cabeça antes que o pai terminasse de pensar. O café era pequeno, quente, com aquele cheiro de coisa boa, que algumas pessoas têm a sorte de associar a memórias boas. Lily escolheu a mesa do canto com a solenidade de quem conhece o lugar há anos. Pediu chocolate quente com a certeza de quem não considera outras opções e abriu o livro de colorir na mesa, como se aquilo fosse o encerramento natural e perfeito de qualquer noite. Mike pediu café. Vivian também. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Um silêncio que não tinha desconforto, o tipo que só existe quando as pessoas já passaram por algo junto, mesmo que esse algo tenha sido apenas um jantar inesperado. Por que vocês estavam no Chateau Lumière? Vivian perguntou. Não era julgamento, era curiosidade genuína. Mike olhou para Lily, que estava colorindo com concentração total e não estava ouvindo nada. Hoje faz um ano que a Lily começou a andar de bicicleta sem rodinhas, ele disse. Foi uma luta de meses. Ela caiu muito, chorou bastante, mas não desistiu. Um sorriso pequeno atravessou o rosto dele. Ela mesma escolheu onde queria jantar para comemorar. Passou a semana inteira pensando. Aí apareceu com o nome do Chateau Lumière. Como ela conhecia o restaurante? Viu numa propaganda e achou que era o lugar mais bonito do mundo. Ele deu de ombros com aquela leveza de pai que aprende a dizer sim para as coisas que importam. Então a gente foi. Vivian ficou olhando para Lily por um momento. Para aquela criança que tinha escolhido o restaurante mais sofisticado da cidade para comemorar, aprender a andar de bicicleta, que tinha pedido chocolate quente sem cerimônia nenhuma, que estava colorindo com total satisfação, como se o mundo ao redor não existisse. Havia algo naquilo que apertou alguma coisa dentro de Vivian de um jeito que ela não soube nomear na hora. Você faz isso sempre? Ela perguntou. Comemorar as coisas dela assim? Tento. Mike segurou a xícara com as duas mãos. A gente não tem muito, mas tem essas noites. E eu prefiro que ela cresça lembrando das noites do que lembrando do que faltava. Vivian olhou para a própria xícara. Havia uma porção enorme de coisas que ela poderia ter respondido a isso. Reflexos intelectuais, comentários sobre perspectiva, qualquer coisa que mantivesse a conversa no terreno seguro das ideias. Mas o que saiu foi outra coisa. Eu não me lembro da última vez que comemorei alguma coisa de verdade, ela disse. Hoje era para ser uma comemoração, o maior contrato da minha empresa. Pausa. Entrei no restaurante sozinha, ia jantar sozinha, ia embora sozinha. Ela olhou para ele e achava que estava tudo bem com isso. Achava? Mike disse. Não era provocação. Era a palavra certa na hora certa. Vivian não respondeu, mas a ausência de resposta era uma resposta. Mike ficou quieto por um momento. Depois, com aquela forma direta e sem rodeios que ela já tinha aprendido a reconhecer nele, disse algo que ela não esperava. Minha esposa se foi quando a Lily nasceu. Ele não olhou para baixo, não desviou o olhar. Disse aquilo olhando para frente, como quem carrega uma coisa pesada, mas aprendeu a carregar em pé. Complicação no parto. Tudo muito rápido, sem tempo de entender direito. Uma pausa. Por muito tempo eu achei que conseguia dar conta de tudo sozinho também. Da Lily, da oficina, de tudo. Achei que pedir ajuda era fraqueza. E agora? Vivian perguntou baixinho. Agora eu sei que não era força. Era medo de depender de alguém e perder de novo. O café estava esfriando nas xícaras. Lily tinha parado de colorir e estava olhando para os dois com aqueles olhos grandes e quietos, sem entender as palavras, mas sentindo que ali estava acontecendo algo que merecia silêncio. Vivian sentiu a garganta apertar, não de tristeza, de reconhecimento.
daquela sensação específica de ouvir alguém descrever exatamente o que você sente, mas nunca colocou em palavras. Obrigada, ela disse. E dessa vez, a palavra carregava um peso completamente diferente do obrigada da cadeira emprestada. Mike assentiu. Lily voltou para o livro de colorir com satisfação, como se o silêncio tivesse sido resolvido a contento. Quando foram embora, já tarde, Lily deu tchau para Vivian com um entusiasmo desproporcional para alguém que mal a conhecia, como se fossem amigas de longa data se despedindo até a próxima semana. Mike esperou Vivian entrar no carro, e antes que ela fechasse a porta, disse uma coisa simples, quase casual, que ela ia carregar dentro dela por dias. Às vezes a mesa que a gente não escolheu é a melhor que a gente já teve. Vivian fechou a porta. O carro saiu. E lá na frente, enquanto a cidade passava pela janela, ela percebeu que estava sorrindo. Não o sorriso de negócio, não o sorriso de cortesia. O outro. O que aparece quando a guarda baixa sem pedir licença. Mas ainda havia algo que não saía da cabeça. O nome da oficina que o manobrista tinha mencionado. Ela tinha ouvido antes. Tinha certeza agora. E naquela noite, chegando em casa, foi a primeira coisa que pesquisou. O que encontrou fez o sorriso desaparecer. Vivian passou 3 dias com aquela informação dentro dela sem saber o que fazer. 3 dias abrindo e fechando a mesma aba no computador, relendo os mesmos documentos, tentando encontrar um ângulo em que tudo aquilo fosse coincidência, em que os nomes não batessem, em que a história que estava começando a se formar na cabeça dela fosse apenas uma construção da própria ansiedade. Mas os números não mentiam. Os registros estavam lá. E o nome da oficina de Mike estava conectado a algo que envolvia a família dela, de um jeito que ela ainda não tinha coragem de encarar de frente. Então, fez o que sempre fazia quando não sabia lidar com alguma coisa. Agiu, rápido, decisivo, do jeito errado. A oficina de Mike ficava num bairro simples, numa rua de comércio misturado onde padaria, borracharia e mercadinho dividiam a calçada sem cerimônia. Era cedo quando Vivian chegou, o tipo de cedo que a maioria das pessoas ainda está tomando café, mas o portão de ferro da oficina já estava aberto e o som de trabalho já vinha de dentro. Ela estacionou, ficou um momento no carro, olhando para a fachada, e então desceu com aquela postura de quem já tomou uma decisão e não está ali para discutir. Mike estava embaixo de um carro quando ela entrou. Só as pernas apareciam do lado de fora. Ela ficou parada até ele perceber a presença de alguém, deslizar para fora com aquele carrinho baixo e se sentar no chão olhando para cima com uma expressão que misturava surpresa genuína e algo parecido com satisfação, como se não fosse completamente inesperado que ela aparecesse. Vivian. Mike. Ela olhou ao redor rapidamente. A Lily não está aqui. Escola. Ele se levantou, limpando as mãos num pano que tirou do bolso. Tudo bem? Estou bem. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Colocou sobre a bancada próxima, com a precisão de quem está depositando um documento importante. Quero te ajudar com a situação financeira da oficina. Isso cobre as dívidas com folga e ainda deixa capital de giro para os próximos meses. Mike olhou para o envelope. Não abriu. Ficou olhando para ele por alguns segundos com uma expressão que Vivian não conseguiu ler direito. E essa dificuldade já era um sinal de que a conversa não ia para o lugar que ela tinha planejado. De onde veio isso? Ele perguntou. É meu. Dinheiro que eu tenho disponível e que não vai fazer falta. Não perguntei se ia fazer falta. A voz era calma, sem rispidez, mas completamente firme. Perguntei de onde veio. Vivian ficou um segundo sem resposta. É uma forma de retribuir. Você me ajudou naquela noite e eu quero... Me ajudou como? Ele a interrompeu com suavidade. Ofereci uma cadeira vazia. Não emprestei dinheiro, não resolvi nenhum problema seu, não fiz nada que precisasse ser retribuído com envelope. Não é só a cadeira, é tudo que...
Vivian. Ele disse o nome dela com uma paciência que tinha peso. Eu não preciso de ajuda financeira sua. Os documentos dizem diferente. As palavras saíram antes que ela pudesse segurar, e ela soube na hora que tinha errado. O silêncio que veio depois tinha uma textura diferente dos silêncios do café, dos silêncios do jantar. Era o silêncio de alguém que acabou de entender exatamente o tamanho do que aconteceu. Você pesquisou minha oficina, Mike disse. Não era pergunta. Vivian não desviou o olhar. Sim. Por quê? Ela poderia ter dado uma resposta parcial, algo que fosse verdade, mas não fosse tudo. Era boa nisso. Tinha anos de prática em reuniões onde revelar menos era estratégia. Mas havia algo no jeito que Mike a olhava que tornava isso impossível. Não era julgamento, era uma presença tão direta que mentira parcial soava tão alta quanto mentira inteira. Ouvi o nome da oficina naquela noite e reconheci, ela disse. Não sabia de onde. Fui pesquisar e encontrei uma conexão com algo que envolve minha família. Ainda estou tentando entender o que é. Mike ficou quieto. Olhou para o envelope na bancada, depois para ela. E achou que a solução era aparecer aqui com dinheiro. Achei que era uma forma de... De quê? Ele não estava com raiva. Estava sendo preciso. De resolver antes de entender? De comprar tranquilidade antes de enfrentar o que você encontrou? A pergunta caiu, com uma exatidão que machucou porque era verdade. Vivian ficou olhando para ele sem resposta. E essa ausência de resposta era a resposta mais honesta que ela tinha dado em muito tempo. Eu não sou um problema que você precisa resolver, Mike disse. E havia algo na frase, uma clareza sem amargura que ficou ecoando no ar depois que as palavras acabaram. E não sou ingênuo. Sei que a oficina está com dificuldade, mas essa dificuldade é minha, tem história, tem razão de ser, e eu vou resolver do meu jeito, no meu tempo. Vivian olhou para o envelope que continuava intocado na bancada. Pela primeira vez em muito tempo ela se sentiu pequena. Não da forma humilhante que Rodrigo tinha tentado fazê-la sentir no restaurante, mas da forma honesta, de quem percebe que agiu mal sem intenção ruim e precisa sentar com isso. Você tem razão, ela disse. Mike a olhou como se não esperasse isso. Eu apareço aqui com o envelope porque é o que eu sei fazer, ela continuou. Quando tem problema, eu resolvo com recurso. Sempre funcionou. Uma pausa. Mas você não é um problema. E eu agi como se fosse. Algo mudou no rosto de Mike. Não chegou a ser um sorriso, mas era alguma coisa na direção disso. Foi exatamente nesse momento que o som de passos rápidos veio do fundo da oficina, e Lily apareceu na porta que dava para uma pequena sala nos fundos, ainda com a mochila nas costas, os cabelos escapando do elástico. Ela viu Vivian, e o rosto inteiro se transformou numa expressão de alegria desproporcional, como se a presença daquela mulher ali fosse a melhor surpresa possível. Vivian. Ela largou a mochila no chão e correu. Vivian se abaixou por reflexo e Lily chegou com força, abraçando as pernas dela com os braços curtos e a energia total de uma criança de 5 anos que não vê motivo nenhum para moderar o entusiasmo. Mike olhou para a filha com uma expressão que tinha ternura e alguma coisa mais, um reconhecimento de que aquela criança tinha o dom de aparecer na hora certa e desfazer em 3 segundos o que levaria adultos 1 hora para resolver. A dona Cida trouxe ela mais cedo hoje, ele explicou. Lily já tinha soltado Vivian e estava olhando para ela com aquela atenção detalhada. Você veio visitar a gente? Vim sim. Vivian respondeu, e dessa vez era verdade sem complicação nenhuma. Quer ver meu desenho novo? Fiz um de 3 pessoas numa mesa. Lily já estava indo buscar a mochila. Você, eu e o papai, mas eu ainda não sei escrever os nomes certo, então coloquei estrelinhas. Vivian ficou olhando para a menina que remexia a mochila com determinação. E sentiu aquele aperto no peito que já estava começando a reconhecer como o sinal de que alguma coisa real estava acontecendo dentro dela.
Mike se aproximou devagar e ficou ao lado de Vivian, os dois olhando para Lily. Ele falou baixo, sem olhar para ela. O envelope fica aqui, mas não vou abrir. Vivian não disse nada. Se um dia você quiser me contar o que encontrou sobre a conexão com sua família, ele continuou, na mesma voz baixa, pode contar, quando estiver pronta, sem envelope. Lily voltou correndo com uma folha dobrada e entregou para Vivian com solenidade. 3 figuras desenhadas a lápis de cor, traços tortos de criança, em volta de uma mesa. As estrelinhas eram de tamanhos diferentes. A maior é você, Lily informou apontando, porque você é alta. Vivian olhou para o desenho por um tempo mais longo do que era necessário para ver um desenho. Dobrou com cuidado e colocou dentro da bolsa. E quando foi embora, o envelope tinha ficado na bancada. Mas o desenho tinha ido com ela. Tudo tinha começado com um nome num rodapé de documento. Vivian estava revisando os registros antigos de investimentos da família quando encontrou pela 3ª vez o nome Clínica São Benedito. Na primeira vez passou reto. Na segunda vez algo piscou na memória dela sem se formar direito. Na 3ª vez ela parou, digitou o nome no sistema e o que apareceu na tela foi suficiente para que ela ficasse imóvel na frente do computador por um longo tempo sem conseguir fechar a janela. A Clínica São Benedito tinha recebido aporte financeiro da família de Vivian havia alguns anos. Um investimento que constava nos registros internos como operação de expansão de infraestrutura hospitalar. O que não constava nos registros, o que estava enterrado em relatórios técnicos que ninguém lia porque eram longos e cheios de jargão, era que a clínica tinha passado por um período de graves falhas operacionais durante aquela expansão. Equipamentos subdimensionados, protocolos de emergência comprometidos, ocorrências que tinham sido tratadas internamente, resolvidas com acordos, arquivadas. Vivian foi abrindo documento atrás de documento com aquela precisão fria de quem está lendo uma situação de negócio. Mas não era situação de negócio. Era a história de pessoas reais que tinham passado por aquela clínica durante aquele período e encontrado um sistema que não estava preparado para o que deveria estar. O nome da esposa de Mike não estava em nenhum dos documentos que ela tinha acesso, mas a data batia. O período de falhas operacionais batia. E o nome da oficina que ela tinha pesquisado depois do restaurante aparecia num registro periférico de um processo administrativo que tinha sido encerrado sem resolução com um acordo que Mike provavelmente nunca soube que existia. Vivian ficou sentada no escuro do escritório por muito tempo depois de fechar o computador. Nos dias seguintes, ela apareceu na oficina como tinha começado a fazer, sem avisar, sem agenda. Ajudou Mike a reorganizar as pastas de controle de serviço, que estavam acumuladas numa caixa sem ordem nenhuma. Tomou café numa caneca sem alça, enquanto Lily mostrava o progresso do livro de colorir, que já estava quase na metade. Ficou presente do jeito que ela estava aprendendo que presença funciona, sem propósito declarado, sem resolver nada, só estando ali. Mas o peso do que sabia ficava dentro dela como uma pedra. Numa tarde em que Lily tinha adormecido no sofá velho dos fundos, com o livro de colorir sobre o rosto, Mike e Vivian ficaram do lado de fora da oficina, sentados em 2 caixotes de metal que ele usava como assento improvisado quando precisava de ar. O sol estava baixo e o bairro tinha aquele movimento tranquilo do fim de tarde, gente voltando para casa, comércio começando a fechar. Você está diferente essa semana, Mike disse. Não era acusação, era observação de alguém que presta atenção. Vivian olhou para a rua. Estou pensando muito. No que você encontrou? Ela virou o rosto para ele. Como você sabe que encontrei alguma coisa? Porque você parou de olhar para mim do mesmo jeito. Ele disse isso sem drama, com aquela forma direta que ela já conhecia. Antes você me olhava tentando me entender. Agora você me olha com alguma coisa pesando. São olhares diferentes.
Vivian ficou quieta por um momento. Então decidiu. Não de forma calculada. Não depois de pesar prós e contras como fazia com decisões de negócio. Decidiu porque carregar aquilo sozinha estava ficando impossível e porque Mike merecia saber, mesmo que soubesse de uma forma incompleta ainda. A clínica onde sua esposa foi atendida, ela disse devagar, recebeu investimento da minha família numa época em que estava passando por problemas sérios de estrutura. Problemas que deveriam ter sido resolvidos antes e não foram. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de uma informação pousando no lugar errado e certo ao mesmo tempo. Mike ficou olhando para a rua. Não se mexeu, não respondeu imediatamente. Vivian não tentou preencher o espaço. Esperou com o coração na garganta, sem saber o que viria. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, ele disse por fim. A voz estava baixa e controlada. Os médicos na época disseram que foi uma complicação imprevisível, mas eu senti que tinha algo que não fechava. Tentei entender, fui atrás de informação, mas tudo estava travado, enterrado em linguagem técnica que eu não dominava. Uma pausa longa. Depois de um tempo, parei de procurar. Tinha a Lily para criar. Não dava para ficar parado naquilo. Mike, Não foi você, ele disse. Direto, sem hesitação. Você não sabia, nem existia nisso. Minha família existia. Sim, ele virou o rosto para ela. E o que estava no rosto dele não era raiva. Era aquela tristeza velha e assentada de quem já processou a dor, e o que sobrou não é fogo, é cinza. Mas você não é sua família. Você é você. Vivian sentiu a garganta fechar. Havia uma generosidade naquelas palavras que ela não tinha merecido e que doía mais do que qualquer acusação teria doído. Preciso ir falar com minha mãe, ela disse. Preciso entender o que ela sabia e quando soube. Mike assentiu. Tudo bem. Não sei o que vou encontrar. Eu sei. Ele olhou para ela com uma firmeza tranquila. Mas você vai mesmo assim. Já sei disso também. Foi nesse momento que a porta da oficina se abriu e Lily apareceu com o livro de colorir na mão e os cabelos amassados de quem acabou de acordar de um sono curto, mas profundo. Ela olhou para os dois com olhos ainda pesados, avaliou a situação com aquela sensibilidade silenciosa que as crianças têm e que os adultos subestimam, e foi direto para Vivian. Não disse nada. Só subiu no colo dela com a naturalidade de quem já fez isso 1000 vezes, apoiou a cabeça no ombro dela e ficou quieta, o livro de colorir equilibrado no próprio colo. Vivian ficou imóvel por um segundo. Então, colocou o braço em volta da menina com um cuidado enorme, como se estivesse segurando algo precioso demais para apertar. Mike olhou para as duas e desviou o olhar para a rua. Mas Vivian viu. Viu a expressão que atravessou o rosto dele naquele segundo, uma mistura de dor e de algo que se parecia muito com esperança. E aquela expressão ficou dentro dela como uma marca. Ela não chorou ali. Segurou. Mas quando foi embora mais tarde, quando o carro dobrou a esquina e a oficina sumiu do espelho retrovisor, as lágrimas vieram sozinhas, sem pedir licença, do jeito que as coisas verdadeiras sempre chegam. Não era culpa, não era apenas tristeza. Era o peso específico de entender que histórias que pareciam separadas estavam entrelaçadas há anos e que a vida tinha escolhido aquela mesa no fundo de um restaurante para começar a mostrar isso. No dia seguinte, ela foi até a casa de Dona Vera, e o que a mãe disse quando ela colocou os documentos na mesa mudou tudo o que Vivian achava que sabia sobre a própria família, sobre as decisões que tinham sido tomadas, sobre o que tinha sido sacrificado para que certas coisas ficassem enterradas. Dona Vera sabia, tinha sabido desde o começo. E o peso de carregar isso sozinha por tanto tempo estava escrito em cada linha do rosto dela, quando finalmente, pela primeira vez, disse a verdade em voz alta. A conversa com Dona Vera tinha durado quase 2 horas. A mãe não tinha negado nada.
Quando Vivian colocou os documentos na mesa e ficou ali parada esperando, Dona Vera olhou para as folhas por um longo momento. Depois fechou os olhos. E quando abriu, estava com aquela expressão de quem acabou de soltar um peso que carregava parado demais num lugar errado do corpo. Ela sabia do período de falhas na Clínica São Benedito. Tinha sabido quando ainda estava acontecendo. Havia uma decisão tomada lá atrás, uma decisão que envolveu pessoas acima dela na estrutura familiar do negócio, de manter o investimento e tratar os problemas internamente para não comprometer a operação. Dona Vera tinha discordado, tinha dito que era errado, tinha sido ignorada. E depois, quando as consequências vieram, quando os acordos foram assinados e os arquivos foram fechados, ela tinha ficado quieta porque alguém tinha convencido que quieta era a única opção que protegia todo mundo. Eu pensei que estava protegendo você, Dona Vera disse, a voz saindo sem força. Você era nova, estava começando a entrar no negócio. Achei que se você não soubesse, não precisaria carregar. Você me tirou o direito de saber, Vivian respondeu. Sem grito, sem fúria, com aquela frieza específica de quem está processando algo grande demais para caber em emoção imediata. Eu sei. Tem uma criança que cresceu sem mãe por causa de decisões que essa família tomou e encobriu. Dona Vera não respondeu. Não havia resposta para aquilo. Vivian pegou os documentos, colocou na pasta e foi embora sem dar portada. Sem cena, sem nada que pudesse ser confundido com dramaturgia. Foi embora com aquele silêncio pesado de quem precisa ficar sozinha para pensar. E ficou. Nos 3 dias seguintes, ela não apareceu na oficina. Não respondeu às mensagens que chegaram. Não porque fossem muitas, Mike não era o tipo de pessoa que mandava mensagem atrás de mensagem. Mas as poucas que chegaram ficaram abertas e sem resposta na tela do celular. Ela foi para o trabalho, cumpriu a agenda, assinou o que precisava assinar e voltou para o apartamento vazio todas as noites, com aquela sensação de que estava fazendo a coisa certa, protegendo Mike e Lily do escândalo que estava prestes a vir. Era o que ela dizia para si mesma, que estava protegendo eles. Mas havia uma voz menor e mais honesta que dizia outra coisa, que ela estava com medo, que tinha chegado perto demais de algo real, e quando a coisa real complicou, ela tinha recuado para o único lugar que conhecia bem, que era o lugar de estar sozinha e no controle de tudo ao redor. Lily perguntou por ela no primeiro dia. Dona Cida, que cuidava da menina enquanto Mike trabalhava, mandou uma mensagem curta dizendo que a Lily tinha pedido para ligar para a Vivian e ela não sabia se podia dar o número. Mike respondeu que não, que Vivian ia aparecer quando estivesse pronta. Lily perguntou de novo no segundo dia. E no terceiro, Mike não mandou mensagem nenhuma nesses 3 dias. Esperou. Foi no 4º dia que ele foi até a empresa de Vivian. A recepção do escritório de Vivian ficava no 12º andar de um edifício comercial no centro. Ambiente clean, iluminação fria, aquele silêncio controlado de lugar onde as pessoas falam baixo porque o ambiente manda falar baixo. Mike entrou com Lily pela mão de macacão de trabalho e a recepcionista levantou os olhos do monitor com aquela expressão que Vivian teria reconhecido imediatamente se estivesse ali para ver. A mesma expressão do garçom do Chateau Lumière, a mesma expressão de Rodrigo, o mesmo julgamento feito em menos de 3 segundos antes de qualquer palavra ser dita. Boa tarde, Mike disse. Preciso falar com a Vivian. A senhora tem agendamento? Não tenho. Sem agendamento não é possível subir. A voz era treinada para ser educada, mas o recado era o mesmo de sempre. Posso anotar seu nome e solicitar que a assessoria entre em contato. Pode anotar, Mike. Ele soletrou com calma. Da oficina do bairro Consolação. A recepcionista anotou com aquela pressa de quem está anotando para não anotar, de quem já sabe que aquele papel vai para uma gaveta. Lily ficou olhando para o saguão com aquela atenção detalhada de criança que está vendo tudo pela primeira vez.
os olhos passando pelos quadros na parede, pela planta no canto, pela luz que entrava pela janela grande. Pai, ela falou baixinho, puxando a mão de Mike. Esse lugar é bonito, mas não tem cheiro de nada. Mike olhou para a filha com aquele sorriso pequeno que Vivian teria reconhecido como o sorriso específico que ele tinha só para as coisas que Lily dizia e que eram mais certas do que pareciam. Ele pediu um papel para a recepcionista. Ela empurrou um bloco pela mesa com a ponta dos dedos como se fosse um favor grande. Mike pegou a caneta do próprio bolso, apoiou o papel na beira do balcão e escreveu em pé, com Lily do lado segurando a alça da mochila dele com as duas mãos, olhando para cima, tentando ver o que o pai estava escrevendo. Dobrou o papel uma vez, escreveu o nome de Vivian na frente, entregou para a recepcionista e pediu que chegasse até ela. Não posso garantir que... Não precisa garantir, ele disse com tranquilidade. Só entregar. Pegou Lily no colo, acenou para a recepcionista que já tinha voltado o olhar para o monitor e foi embora. O bilhete chegou na mesa de Vivian no fim da tarde, trazido por um office boy que deixou sobre os documentos sem comentário. Ela viu o próprio nome escrito à mão na frente do papel dobrado e ficou olhando para ele por um tempo antes de abrir. Eram 2 linhas. Lily pergunta por você todo dia. Eu também. Vivian leu uma vez, leu de novo, dobrou o papel e colocou sobre a mesa. Levantou, foi até a janela e ficou olhando para a cidade lá embaixo, os carros pequenos, as pessoas menores ainda, tudo aquela distância que ela tinha construído com tanto cuidado durante tantos anos. E entendeu, com uma clareza que doeu como as clarezas verdadeiras sempre doem, que estava fazendo exatamente o que tinha feito a vida inteira. Estava escolhendo a distância porque a distância não machuca. Estava escolhendo o controle porque o controle não surpreende. Estava abrindo mão de algo real para não correr o risco de perder algo real. Era o padrão. Era sempre o padrão. Ela ficou na janela por um longo tempo. Então voltou para a mesa, pegou o telefone e fez uma ligação que tinha adiado por dias. Era para Dr. Renato, o médico que tinha acompanhado o caso da esposa de Mike na clínica São Benedito e que ela tinha localizado durante a pesquisa. Alguém que tinha pedido para falar com ela, mas que ela tinha ignorado enquanto estava sumida. Dr. Renato atendeu no segundo toque. E o que ele disse em seguida fez Vivian sentar devagar na cadeira, pegar o papel e a caneta e começar a anotar com aquela concentração total de quem está ouvindo algo que muda a direção de tudo. O médico tinha documentação. Documentação que nunca tinha chegado ao processo administrativo, que tinha ficado retida por razões que ele chamou de pressão institucional e que Vivian entendeu imediatamente pelo nome real. Ele estava disposto a trazer tudo à tona. Precisava de alguém com acesso e coragem para fazer isso pelo lado certo. Vivian terminou de anotar, olhou para o papel, olhou para o bilhete dobrado de Mike ao lado e tomou a decisão mais corajosa da própria vida. Vivian passou os dias seguintes à ligação com o Dr. Renato, fazendo o que sabia fazer melhor, só que desta vez pelo motivo certo. Reuniu os documentos dele com os que havia encontrado nos arquivos da família. Contratou um escritório jurídico independente, fora de qualquer órbita que pudesse ser pressionada. Sentou com advogados por horas, revisou cada linha, garantiu que nada estava frágil o suficiente para ser derrubado por alguém com interesse em manter o que estava enterrado. Dona Vera ligou 2 vezes durante esse período. Vivian atendeu as 2. A primeira conversa foi difícil, cheia de silêncios que pesavam mais que palavras. A segunda foi diferente, mais quieta. Dona Vera disse que estava disposta a assinar um depoimento formal reconhecendo o que sabia e quando tinha sabido. Disse que tinha carregado aquilo longe demais e que estava cansada do peso. Vivian ouviu, agradeceu
E quando desligou, ficou um momento parada, segurando o telefone, pensando que às vezes as pessoas que nos decepcionam também são capazes de nos surpreender, desde que a gente dê tempo suficiente para isso. Dr. Renato se reuniu com ela pessoalmente numa tarde de semana. Era um homem de cabelos brancos e voz pausada, do tipo que escolhe cada palavra antes de falar, que claramente tinha carregado aquela documentação por muito tempo, esperando o momento certo para ela servir ao propósito certo. Ele contou que tinha tentado levantar o caso anos atrás e encontrado resistência institucional em cada direção que tentou. Que tinha guardado tudo com a esperança de que um dia alguém com acesso real tivesse também coragem real. A senhora tem os dois, ele disse simplesmente. Quando o processo foi protocolado e a história chegou aos canais certos, aconteceu rápido. A Clínica São Benedito entrou em processo de responsabilização formal. Os acordos antigos que tinham silenciado os casos foram reabertos. E o nome de Mike, que constava num daqueles processos encerrados sem resolução, foi formalmente reconhecido como parte de um erro institucional que nunca deveria ter sido arquivado. As dívidas que ele havia carregado sozinho por anos, as dívidas do hospital que ele tinha pago com trabalho e silêncio e noites sem dormir para que Lily não sentisse a falta, foram canceladas integralmente. Vivian soube da conclusão numa manhã de semana, sentada no mesmo escritório onde havia lido o bilhete. Fechou o computador, pegou a bolsa e foi embora sem avisar ninguém. A oficina estava aberta quando ela chegou. O portão de ferro do jeito que sempre estava, o som de trabalho vindo de dentro, aquele cheiro de óleo e metal que ela tinha aprendido a associar com algo completamente diferente do que associava antes da primeira vez que tinha entrado ali. Lily estava na calçada na frente da oficina, sentada num banquinho baixo, com giz de cera espalhado ao redor e uma folha grande apoiada no joelho. Estava desenhando com aquela concentração total de sempre, a língua levemente para fora, os pés cruzados. Quando ergueu os olhos e viu Vivian parada na calçada, a folha quase escorregou do joelho. Vivian! Não era um chamado, era uma proclamação. Lily largou o giz de cera, pulou do banquinho e correu com tudo que as pernas de 5 anos conseguem correr, os braços já abertos antes de chegar. Vivian se abaixou a tempo e a menina chegou com força total, abraçando o pescoço dela com os 2 braços e ficando ali, apertada, sem nenhuma intenção de soltar tão cedo. Vivian fechou os olhos, respirou fundo, abraçou Lily com aquele cuidado que tinha aprendido nas últimas semanas, firme o suficiente para ser real, gentil o suficiente para ser seguro. Saudade. Lily disse contra o ombro dela. Uma palavra só, direta, sem rodeio. Eu também, Vivian respondeu, e era a verdade mais simples que ela tinha dito em muito tempo. Foi o barulho do carrinho deslizando no chão que anunciou Mike. Ele saiu debaixo do carro, se sentou, viu Vivian agachada na calçada, com Lily pendurada no pescoço, e ficou quieto por um momento, com aquela expressão que ela já conhecia, a que misturava coisas que ele não ia colocar em palavras, porque não precisava. Ele se levantou devagar, limpou as mãos e foi até a porta. Ficaram se olhando por um momento, com Lily ainda entre os dois. A menina que não entendia nada dos documentos, nem dos processos, nem das decisões difíceis, que só entendia que a pessoa que tinha faltado estava de volta. Vivian tirou da bolsa uma cópia dos documentos principais. Estendeu para Mike sem discurso, sem explicação longa. Ele pegou, leu a primeira página com atenção, depois a segunda. Ficou em silêncio por um tempo que ela não tentou apressar. Acabou, ela disse. Só isso. Mike dobrou os documentos com cuidado e ficou olhando para eles por um momento. Quando levantou os olhos, havia algo diferente no rosto dele. Não era alívio simples. Era aquela expressão específica de quem carregou algo pesado por tanto tempo que, quando o peso vai, não sabe imediatamente o que fazer com os ombros livres.
Obrigado, ele disse. Não fui só eu, Vivian respondeu. Foi o Dr. Renato. Foi sua história que nunca deveria ter sido enterrada. Ele assentiu. Lily puxou a mão de Vivian e apontou para a folha na calçada. Quer ver o que eu estava desenhando? 3 dias depois, Clarice fechou o Chateau Lumière numa quinta-feira à noite. Não foi anúncio, não foi evento. Ela tinha ficado sabendo da história por doutor Renato, que conhecia a chefe de longa data, e tinha ligado para Vivian com uma proposta simples. Uma mesa, só para eles. Como reparação pelo que havia acontecido naquele salão sem que ela soubesse. Vivian aceitou. Quando os 3 chegaram, o restaurante estava vazio e silencioso, com todas as mesas sem ocupação exceto uma, no centro do salão, com 3 lugares. Clarice os recebeu na porta com aquela simplicidade direta de quem não precisa de cerimônia para ser generosa. Cumprimentou Vivian, cumprimentou Mike, se abaixou para cumprimentar Lily e disse que tinha preparado uma sobremesa especial pensando nela. Lily avaliou a chefe com seriedade por um segundo e então disse que isso era muito atencioso. Clarice riu de verdade. Rodrigo estava ao fundo do salão. Parado, em silêncio, sem função naquela noite, além de estar ali. Clarice tinha pedido que ele viesse. Ele tinha aceitado sem argumentar, talvez porque havia coisas que não se conserta com palavras, só com presença. Só com testemunhar o tamanho do que se errou, ele não se aproximou, não fez discurso. Ficou observando aquela mesa no centro do salão que semanas atrás ele tinha negado a uma das pessoas sentadas nela. E nenhuma expressão que ele fizesse naquela noite ia ser suficiente para cobrir o que aquilo significava. Às vezes a lição não vem com redenção, vem com silêncio. Vem com o peso de ver o que poderia ter sido diferente se você tivesse escolhido enxergar as pessoas antes de julgá-las. O jantar foi simples e longo. Lily comeu a sobremesa especial com uma seriedade cerimonial e declarou que Clarice era muito talentosa. Mike e Vivian conversaram do jeito que só se conversa quando não tem mais nada para esconder e não tem mais nada para provar. Clarice apareceu algumas vezes, sentou um pouco, foi embora, voltou. Foi perto do final da noite que Lily parou tudo, abriu a mochila que tinha insistido em trazer e tirou uma folha dobrada com aquele cuidado específico de quem está carregando algo importante. Colocou no centro da mesa. Era um desenho novo. 3 figuras em volta de uma mesa, traços de giz de cera, as proporções tortas da forma mais honesta possível. A mesa era grande, maior que as figuras, maior que qualquer outra coisa na folha. E embaixo, com as letras irregulares de quem ainda está aprendendo a segurar o lápis do jeito certo, uma palavra: família, sem acento, com o I antes do A, torta, real, absolutamente perfeita. Vivian olhou para o desenho por um tempo longo. Depois olhou para Lily, que estava esperando uma reação com aquela expectativa séria de sempre. Depois olhou para Mike, que estava olhando para ela. Ninguém disse nada por um momento. Não precisava. Algumas coisas não precisam de palavra para serem verdade. Precisam só de uma mesa, das pessoas certas ao redor, e de coragem suficiente para não se levantar e ir embora quando a vida oferece exatamente o que você mais precisava e nunca soube pedir. Vivian dobrou o desenho com cuidado e colocou dentro da bolsa, no mesmo lugar onde ainda estava o primeiro, o das estrelinhas. E naquela noite, saindo do restaurante que semanas atrás tinha sido o palco da maior humilhação da sua vida, ela entendeu de vez o que tinha acontecido ali. Não tinha sido uma humilhação, tinha sido um redirecionamento. A vida tinha fechado uma porta com força suficiente para que ela não tivesse outra opção, a não ser olhar para o lado e ver a cadeira vazia que estava esperando por ela o tempo todo. A mesa mais importante da sua vida não era a mais cara, não era a mais bonita. Era aquela onde um homem simples se levantou sem hesitar,
Uma menina de 5 anos perguntou se ela também era sozinha. E algo que estava quebrado há muito tempo começou, devagar e de verdade, a se consertar.